reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Muito bem, estamos juntos novamente. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo, canal da Esperança. É uma alegria podermos estar juntos para estudarmos a Palavra de Deus, um capítulo por dia. Essa é a nossa proposta, para que você possa passar toda a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, os caminhos de Deus, onde você esteve, onde você está e para onde você vai. Passado, presente e futuro estão aqui na Palavra de Deus. É assim que a gente vai estudando, vai fazendo o nosso programa com muita alegria, com muita determinação, para que todos possam ter acesso à Palavra de Deus. Agora seja um compartilhador, né? Compartilhe. E eu tenho certeza que o mundo vai ficar melhor, né? Quanto mais Bíblia em nosso coração, mais visão nós vamos ter da vida e vamos poder ser cidadãos parecidos com Jesus. Estude a Bíblia de manhã, arrume a cama e saia para ser Jesus para as pessoas. Estamos agradecendo aqui ao Cevisa, que nos proporciona o local para a gravação. O Cevisa é o Centro Médico de Vida Saudável da Igreja Adventista aqui em Engenheiro Coelho, perto de Limeira. Vale a pena conhecer, tá bem? Vamos lá, o capítulo 8. Estou com a voz um pouquinho ruinzinha hoje, mas nós vamos seguir aí em frente, né? Bom, capítulo 8, nós encontramos a segunda praga. Vimos a primeira praga, o rio, que era uma espécie de Deus, não é? Para o povo do Egito, se torna em sangue, as águas ficam vermelhas, os peixes morrem. Faraó vê aquilo como uma coisa muito desagradável, mas os seus magos conseguiram fazer a mesma coisa, tingiram a água, alguma coisa parecida. E aquilo ficou vários dias, os peixes morreram, eles não tinham mais comida que viesse do rio Nilo, tão importante como já mencionei da última vez aqui para você. Agora então seriam as pragas ou a praga das rãs, né? A rã, havia uma deusa, desculpe, uma deusa que tinha a cara de rã, é a deusa Requete, eu acho que deve ser assim que se pronuncia. Ela era a deusa criadora. Então quando Moisés e Arão falaram das rãs e que trariam as rãs, porque Faraó não queria aceitar de jeito nenhum que o povo saísse para adorar a Deus, né? Então ele disse, olha, se você não deixar o povo ir, se você recusar deixar o povo ir, no verso 2, né? Castigarei, disse Deus, castigarei com rãs todos os teus territórios. E o rio, mesmo rio, não é? Começou a produzir rãs em abundância, subiram nas casas, nos quartos de dormir, no banheiro, estavam na cozinha, estavam em todos os lugares, né? As rãs virão sobre ti, diz o verso 4, né? Sobre o teu povo, sobre todos os teus oficiais. Então, elas vieram mesmo. Aqui é um domínio, né? De Deus, desse deusinho, né? Que Faraó achava, o Deus dos escravos, imagina, eles continuam escravos, então deve ser um Deus muito fraquinho. Não vou acreditar nele. Até os meus magos fizeram lá um pedaço do rio ficar vermelho e fizeram também algumas rãs aparecer. Então, esse Deus, para mim, não significa nada. Só que era apenas o começo. Quando Arão, não é? Lança, estende a mão, não é? Com o bordão, com o cajado de Moisés sobre os rios, então sobem dos rios, as rãs, dos lagos também, de todos os lugares tinham água. Então cobriram a terra do Egito, segundo o verso 6. Cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo, como já disse. Aí chamou o Faraó, Moisés e Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim, do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios e tal. Ele disse, e orem por mim também, peçam por mim. Assim, quando é que eu posso pedir que as rãs deixem de aparecer? Amanhã. Ele orou a Deus, as rãs desapareceram, né? O verso 2 diz que ele clamou, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, morreram as rãs, fizeram montões, aquilo cheirou mal. Quer dizer, o povo estava começando a ver que havia um Deus maior. Aqui é a disputa de que Deus é o verdadeiro ou não, né? Um Deus maior, estavam acostumados com tantos deuses, centenas de deuses, porém no verso 15, vendo que
que houve alívio, diz a palavra, o coração ficou endurecido novamente e não ouviu mais aquilo que o Senhor tinha dito. Bom, então outras coisas começaram a aparecer. Agora vem a terceira praga. Desculpe. A terceira praga, uma praga de piolhos, pernilongos. Imagine uma quantidade de pernilongos imensa, né? Ali o faraó também, de novo, disse que vocês não vão embora. Então eles feriram com o bordão o pó e surgiu piolho, pernilongo de tudo quanto era lado, insetos horríveis. Não é? Quando a gente tem lá um pernilongo no quarto que fica bzzz, a gente não consegue dormir, né? Imagine um monte desses insetos empesteando, né? Uma peste mesmo, sem nenhum controle em cima das pessoas, mordendo as pessoas ou picando as pessoas, né? Tirando seu sangue, coceira daqui, coceira dali. Bom, eles ficaram apavorados. Aí o verso 18 diz uma coisa bem interessante aqui. Fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Tem um Deus aí maior do que o nosso. Porém o coração de Faraó ficou endurecido novamente. Coisa tremenda, né? Há pessoas assim hoje, né? Que veem as coisas lindas que Deus faz, né? A natureza, as flores, e a gente ainda tem coragem de dizer que tudo isso surgiu do acaso, né? Uma explosão, Big Bang e tantas outras coisas, a evolução das espécies. Então começou numa grande sopa primeva, lá com um monte de elementos químicos, e de repente começou a surgir a vida dali, espontaneamente. Olha, para que isso desse certo, nós precisaríamos de mais bilhões, trilhões, isso é impossível, porque vida só vem de fonte de vida. Deus tem vida, Ele deu a vida. É muito mais simples acreditar, você precisa ter fé para acreditar nisso, mas é muito mais simples acreditar que o homem foi feito por Deus, do pó da terra, estão todos os elementos ali. Ele soprou a vida nas narinas, no nariz do homem, e quando o homem morre, esse fôlego volta para Deus. O poder de existir volta para Deus e o pó vai para a terra. E nós vamos ser ressuscitados no último dia. Nós vimos isso no Apocalipse, quem está acompanhando bastante a gente. Bom, vamos lá, mais uma praga. A quarta praga, uma praga de moscas. Olha, insetos de todos os tipos também. Piolhos que sugam, né? Insetos que sugam, pernilongos, etc., que furam a carne, chupam o sangue, deixam lá uma sementinha de coceira, né? Alguma coisa irritante. Agora as moscas, muitas moscas. Já não conseguiram fazer a terceira praga. Os magos conseguiram fazer a primeira, a segunda, a terceira, já não podiam fazer mais. Disseram, aí é o dedo de Deus. Tem alguma coisa maior que a gente não conhece. Nunca se assuste com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Deus tem muito mais poder do que qualquer pessoa, do que qualquer ser. Não se assuste. Né? Muita gente tem medo aí de fantasma, medo disso. Não se assuste, essas coisas não existem. Não é? Eu já disse, já vimos também em Gênesis, quando o homem morre, o fôlego volta para Deus. Esse fôlego, quem acredita na criação, acredita nisso. Não tenha medo dessas coisas. Não é? Durma tranquilo. Muita gente tem susto, sonha, né? Pesadelos e tal. Também, se você vai assistir filmes assim, acaba tendo muita informação, né? Bom, levantando-se de manhã cedo, Faraó indo para se lavar no rio, né? Que já estava limpo, sem peixe, sem muito peixe, como que eles iam nascer assim tão rápido, né? Ele novamente pede, olha, deixa eu ir, deixe o povo ir. Libere o povo para poder adorar a Deus, 3 dias de caminhada. Você pode fazer isso, mas o coração dele foi duro, por quê? Porque ele estava competindo com Deus, com o Deus verdadeiro. Ele não suportava a ideia de ter um Deus maior do que os seus deuses e do que ele mesmo. Bom, essa competição toda, as moscas vieram, e olha, foram muitas moscas. A Bíblia diz assim que a terra ficou arruinada com esses enxames, lá no verso 24. Mas uma coisa aconteceu. Entre os hebreus não havia moscas. Não havia moscas, não havia rãs. Eles não tiveram nenhum problema até agora com as pragas.
porque ali as pragas não aconteciam. Isso era para que Faraó se ligasse, né? E vários dos seus oficiais se ligaram nisso e viram que acontecia num lugar e não acontecia no outro. Então, entre os israelitas, entre os hebreus, nada de moscas. Aí ele pede para Moisés: Moisés, tira essas moscas, né? Parece criança, né? Diz uma coisa e faz outra coisa. Mas assim é o gênero humano, né? Assim é a raça humana. A gente tem muita facilidade para mentir, né? Para dizer que vai para lá e não vai, né? Sorrir, mas por dentro está lá com ódio danado. Então ele diz assim, verso 25, chamou Faraó Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Aqui ele diz assim, não precisa sair daqui, ofereça aqui mesmo, faça tudo que tem que fazer aqui. Bom, quando Deus dá uma ordem, é aquela ordem, não adianta negociar com essa ordem. Não saia daqui, não demore muito, não gaste muito tempo, não vá muito longe, foi a outra palavra de Faraó. Bom, com Deus essas coisas não funcionam, não é? Deus quer o melhor e Deus faça menos, né? Ande menos, não vá até lá, ande menos, faça menos. Esse é o apelo do mundo, do Egito. E não precisa sair daqui, fica aqui mesmo. O que Deus disse, a gente tem que cumprir. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a fazermos a Tua vontade, a andarmos conforme os Teus caminhos e aprendermos lições dessas 3 pragas que caíram sobre o povo do Egito contra os israelitas. Que Deus nos abençoe hoje, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro. Um abraço.